E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente encerra esse estudo que nós fizemos sobre a carta de Tiago, com o capítulo 5, então fechando o contexto geral que foi abordado nos outros vídeos, nos outros estudos sobre os outros capítulos. Essa carta tem um cunho pastoral, já dito antes, o cunho de abordar aspectos práticos da nossa fé, da nossa vida. Então, com o capítulo 5, ele encerra aqueles 3 pilares ensinados até pelo Diego lá no primeiro vídeo, do nascimento, crescimento e maturidade da fé. Então, no capítulo 5, Tiago vem abordando o modo de um cristão maduro na fé enxergar o mundo. E no início do capítulo, logo nos primeiros versículos, ele fala sobre riqueza e sobre um tipo de pessoa rica. Prestem atenção, vocês ricos, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traça. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujos salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles existam. Qual é a primeira pergunta que eu te convido a fazer? Quem são esses ricos que Tiago se refere? Não são crentes ricos. E não é o simples fato de ter recursos financeiros a mais que trazem algum certo tipo de conforto e logo nós consideramos a pessoa rica. Não é esse simples fato que Tiago usa para caracterizar esses ricos. Por quê? Porque no próprio texto ele utiliza outras características dessas pessoas que não condizem com a característica de um cristão, mas não impedem de nós sermos tentados, e nós também já vimos nos vídeos anteriores a diferença entre a tentação e a provação, e não impede de nós sermos tentados com a impureza dos nossos corações sobre alguns aspectos destes ricos. Quais são os aspectos que tornam essas pessoas dignas de chorar e gemer de angústia com as desgraças que os esperam, assim como ele menciona aqui no versículo 1? Aquele rico que coloca sua riqueza como centro de sua vida. Aquele rico que coloca os seus bens materiais e o seu conforto como o principal objetivo a ser buscado. Aquele rico que faz destas coisas o centro e as coisas mais importantes que podem existir. Se precisar, eles até passam por cima de outras pessoas. Eles oprimem os seus empregados. Eles deixam seus empregados em condições precárias para eles poderem desfrutar e gozar dessa riqueza que enche-os de prazer. Prazer vazio e sem sentido nenhum. Qual é o problema de um coração voltado neste sentido? O problema é colocar a sua esperança em coisas que se destroem, em coisas corruptíveis. E ao mesmo tempo que a gente coloca a nossa esperança em coisas corruptíveis, em bens materiais, em carne, a gente coloca a nossa esperança no orgânico. A gente deixa de colocar a nossa esperança no Senhor, Criador dos céus e da terra, no Senhor Salvador de nossas vidas. E no momento que a gente começa
ou melhor, cai na tentação de agirmos como essas pessoas, a gente tira os nossos olhos do foco, que é Cristo. A gente tira a nossa esperança na sua vinda. E dessa forma, Tiago prossegue no versículo 7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E seguindo este texto até o versículo 12, nesse segundo parágrafo, segunda abordagem de Tiago, ele recheia a sua fala sobre a vinda e o juízo. Uma vez que o cristão maduro não coloca a sua esperança e o seu alicerce nas riquezas deste mundo, pois sabem que elas vão se corromper e sabem que elas são incapazes de saciar o conforto dos nossos corações e das nossas almas. E numa vez que ele entende que a sua esperança e a sua motivação está na vinda daquele que nos levará para a eternidade, a vida muda. O modo de enxergar a vida muda. A gente se impacta com o plano de Deus, que é muito maior do que a gente consegue imaginar. A gente começa a ter a ver resquícios, ver de uma forma muito obscura, mas começa a ter indícios, na verdade, do todo, do plano de Deus. A gente começa a olhar para a eternidade com os olhos de quem não está mais apegado nas coisas desse mundo. E dessa forma a gente consegue aguardar a vinda do Senhor e com paciência. E essa paciência não é aquela paciência passiva, aquela paciência que eu estou numa fila porque eu preciso do atendimento e eu estou paciente, estou esperando. É aquela paciência sinônimo de perseverança. É aquela força de esperar, aquela capacidade de enfrentar as questões e as provas que virão e vêm e certamente virão em nossas vidas. Se a nossa esperança e o nosso firmamento não está nas coisas deste mundo, a gente consegue assimilar muito melhor a ideia de ver as coisas deste mundo se corromperem, porque elas são corruptíveis. E a gente aprende isso. E a prova nada mais é do que aquela escassez para nós entendermos o nosso senso de dependência, que muitas vezes nós somos tentados a esquecer. E uma vez esquecendo, nós tiramos Deus do seu devido lugar em nossas vidas. E nós colocamos as coisas deste mundo. E se o nosso coração funciona desta forma, mesmo a gente sabendo como que nós devemos nos portar em uma fé madura, o nosso coração ainda funciona desta forma, colocando a nossa visão nas coisas daqui, a gente deve orar. Porque a oração, e desta forma, Tiago continua a sua carta, a sua palavra neste capítulo. A oração, ela tem o poder de transformar o nosso coração e transformar a nossa mente. Transformar o físico e transformar o espiritual. Transformar
as nossas vontades, os nossos desejos, e ela tem a intenção justamente de fazer isso. No versículo 13, Tiago menciona: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da sua igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. Essa oração curará o enfermo e o Senhor o receberá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. E Tiago prossegue ainda falando sobre Elias. Então, a gente consegue entender que a maturidade da fé cristã, ela se dá em 3 pilares. Ela se dá primeiro em desapegar das coisas deste mundo, no sentido de retirar elas do centro das nossas vidas. Está em olhar para o alvo que é Cristo, esperar a sua vinda com paciência e perseverança, e desta forma nós conseguirmos entender o principal motivo da nossa existência, o principal motivo que deve ser combustível de nossas vidas, e enfrentar as dificuldades desse mundo com esse olhar, enfrentar as dificuldades de saúde, as dificuldades de emprego, as dificuldades de relacionamentos, as dificuldades financeiras, em todos os viés de nossas vidas. A gente consegue olhar para este problema de outra forma se a gente estiver atento ao plano geral de Deus para essas coisas. E desta forma, a gente consegue entender e a gente é levado a um relacionamento movido por oração. E a oração que pode sim muito em seus efeitos se estiver com essa mentalidade. A oração que pode muito em seus efeitos para nos fazer ajudarmos uns aos outros, para nos fazer entender o plano de Deus e viver sobre esse plano, para nos fazer viver nessa terra em nome de Jesus. Já foi estudado também, e eu estou fazendo bastante menções aos vídeos anteriores, porque esse fechamento envolve o estudo dos vídeos anteriores e dos capítulos anteriores, porque a carta comunica como um todo o seu assunto. Então a oração que muitas vezes nós não pedimos, porque nós pedimos errado, é aquela oração que não é em nome de Jesus, aquela oração que não está voltada às coisas do reino, aquela oração que não está voltada nos interesses do reino, a oração que está voltada aos nossos próprios interesses. E dessa forma, a gente está longe de uma maturidade na fé. A gente está longe de conseguir olhar para problemas como nós estamos vivendo, como essa pandemia, e enxergarmos a mão de Deus. E dessa forma a gente está longe de priorizar o interesse comum, ou melhor, a vontade dele, em prol da nossa vontade. E nesse sentido, a gente não adquiriu a maturidade na fé. E essa oração que eu te convido a fazer, essa oração que eu convido a nós fazermos, para que nós consigamos entender
o verdadeiro propósito de Deus e nós entendermos que o centro não é a nossa vida e o nosso prazer, mas o reino de Deus e a sua justiça. Reforço o convite, se por acaso esse foi o primeiro vídeo que tu clicou para assistir, nós temos outros 4 vídeos no canal sobre o devocional dos primeiros capítulos da carta de Tiago, e é muito importante a gente fazer o estudo em sequência, porque um capítulo liga o outro nesse aspecto da vida cristã na prática abordada por Tiago, nesse cuidado, nesse carinho pastoral que Tiago aponta e nos engrandece, nos enriquece e nos alimenta até os dias atuais com essas palavras.